Olá, queridos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje vamos conhecer O Coração do Bilionário, uma história de amor intensa e apaixonante que vai fazer seu coração acelerar do começo ao fim. Preparem-se para mergulhar na vida de Cristina, uma jovem de 26 anos, virgem e inocente, mas com uma determinação de ferro. Ela acaba de ser contratada como assistente executiva na Corporação Almeida, uma das maiores empresas do país. Lá, ela conhecerá Eduardo Almeida, um bilionário de 50 anos, imponente, com presença magnética e uma masculinidade irresistível. Mas cuidado, Eduardo é um homem solitário e amargurado que há 10 anos fechou seu coração para o amor. Depois de ser traído pela esposa, ele transformou as relações em apenas encontros físicos, deixando marcas nas mulheres que passam por sua vida, mas sem nunca se entregar de verdade. O que acontece quando uma jovem cheia de vida e determinação cruza o caminho de um homem que jurou nunca mais amar? Uma explosão de tensão, desejo, ciúmes e uma paixão que nenhum dos dois esperava sentir. Esta história está recheada de emoção, romance proibido, encontros ardentes e uma luta intensa entre o medo de amar e a necessidade de se entregar. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar com os amigos que amam uma boa história de romance. Seus comentários são muito importantes para nós e nos motivam a trazer cada vez mais histórias incríveis para vocês. Agora, acomodem-se e vamos começar essa jornada emocionante pelos corredores da Corporação Almeida. O sol da manhã refletia nas torres de vidro e aço do centro empresarial quando Cristina desceu do metrô. Seus 26 anos carregavam uma mistura curiosa de inocência e determinação que a tornava única. Havia crescido em um bairro modesto, criada por uma mãe trabalhadora que lhe ensinou o valor do esforço e da dignidade. Sempre sonhara em trabalhar em uma grande corporação, e aquele primeiro dia como assistente executiva na Corporação Almeida era a realização desse sonho. O prédio de 40 andares era imponente, todo revestido de vidro espelhado que refletia as nuvens. Cristina ajeitou o blazer preto que havia comprado especialmente para a ocasião, alisou a saia até os joelhos e respirou fundo antes de entrar. O lobby era majestoso. Piso de mármore italiano, lustres de cristal, paredes com painéis de madeira nobre. Pessoas elegantes atravessavam o espaço com passos apressados, todos parecendo saber exatamente para onde ir. Você deve ser a nova assistente, disse uma voz feminina atrás dela. Cristina se virou e encontrou uma mulher na casa dos 50, elegante, com cabelos presos em um coque impecável e um sorriso caloroso. Sou Márcia, gerente de recursos humanos. Bem-vinda à Corporação Almeida. Durante a manhã, Márcia conduziu Cristina por um tour completo. Explicou sobre os diferentes departamentos, as políticas da empresa, os procedimentos. Cristina absorvia cada informação com os olhos brilhantes. Você será a assistente executiva direta do Sr. Eduardo Almeida, explicou Márcia com um tom cauteloso. Ele é exigente, direto, não tolera erros nem desculpas. Teve 5 assistentes nos últimos 2 anos. Cristina percebeu a tensão na voz de Márcia, mas não se intimidou. Estava ali para trabalhar, para provar seu valor. Vou dar o meu melhor, respondeu com determinação. O escritório executivo ficava no último andar. Quando as portas do elevador se abriram, Cristina se deparou com um espaço amplo e moderno. Vidro, aço e concreto aparente criavam uma atmosfera ao mesmo tempo fria e impressionante. Sua mesa ficava em uma antessala, diante de 2 enormes portas de madeira escura que levavam ao escritório principal. Foi ajustando os materiais em sua nova mesa que Cristina o viu pela primeira vez. Eduardo Almeida saiu do elevador privativo, acompanhado de 3 executivos. Mesmo à distância, sua presença dominava o ambiente. Alto, ombros largos sob o terno italiano perfeitamente cortado, cabelos grisalhos nas têmporas que apenas acentuavam sua masculinidade. 50 anos que o tempo esculpira em uma mistura de poder e experiência. Ele caminhava com uma postura que emanava autoridade natural. O maxilar quadrado, os lábios firmes, os olhos escuros que pareciam avaliar e julgar tudo ao seu redor em segundos.
Quando seus olhos encontraram os dela, Cristina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Foi um instante breve demais para ser significativo, longo demais para ser ignorado. Algo se moveu em seu peito, uma pontada estranha, um formigamento que desceu pela espinha. Ela desviou o olhar primeiro, sentindo as bochechas corarem sem entender exatamente por quê. Eduardo parou diante de sua mesa, dispensando os executivos com um gesto. Seus olhos percorreram Cristina de cima a baixo, uma avaliação fria e calculada. Você é a nova assistente, não foi uma pergunta. Sim, senhor. Cristina Silva. Ela se levantou, estendendo a mão. Ele olhou para a mão estendida por um segundo antes de apertá-la. O toque foi breve, mas Cristina sentiu o calor e a força daqueles dedos. Mãos grandes, com veias salientes, mãos de um homem que construíra um império. Espero que dure mais que as outras, ele disse secamente. Meu café às 8 horas, preto, sem açúcar. Relatórios de todas as reuniões organizados por data e prioridade. Ligações filtradas, só passo as urgentes. Minha agenda atualizada a cada hora. Consigo lidar com isso. Perfeitamente, Sr. Almeida. Algo brilhou naqueles olhos escuros. Interesse? Desafio? Ela não soube dizer. Veremos, ele disse, virando-se e entrando em seu escritório. As portas se fecharam atrás dele com um clique que soou como uma sentença. Cristina soltou o ar que não percebera estar segurando. Seu coração batia acelerado, as mãos levemente trêmulas. Havia algo naquele homem que a afetava de uma forma que ela não conseguia explicar. Não era só o poder ou a riqueza. Era algo mais profundo, mais perigoso. Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Estava ali para trabalhar, não para se deixar afetar por um chefe intimidador. Mas enquanto organizava os documentos em sua mesa, Cristina não pôde evitar olhar para aquelas portas fechadas, sentindo que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela ainda nem imaginava. Os primeiros dias foram intensos. Eduardo Almeida era exatamente como Márcia havia descrito. Exigente, perfeccionista, implacável. Cristina trabalhava de sol a sol, muitas vezes sendo a primeira a chegar e a última a sair. Ele raramente elogiava, mas sempre encontrava o que criticar. Um relatório com um número errado. Um café servido morno. Uma ligação transferida que ele considerou desnecessária. Isso é inaceitável, ele dizia com aquela voz grave que fazia seu estômago revirar. Se não consegue fazer melhor, há uma fila de pessoas competindo por essa vaga. Mas Cristina não desistia. Cada crítica era uma oportunidade de melhorar. Ela estudava os padrões dele, antecipava suas necessidades, trabalhava incansavelmente para ser impecável. E lentamente, muito lentamente, ela começou a perceber mudanças. Eduardo parou de revisar os relatórios dela 2 vezes. Uma era suficiente agora. Quando ela entregava o café exatamente como ele gostava, ela pegava um breve aceno de aprovação. Pequenas vitórias que a enchiam de orgulho. Foi na sexta-feira da segunda semana que algo mudou. Cristina estava trabalhando até tarde, organizando os arquivos para a reunião de segunda-feira. Todos já haviam ido embora. O andar executivo estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas enormes janelas. Ela não percebeu quando Eduardo saiu de seu escritório. Só se deu conta de sua presença quando ouviu a voz dele atrás de si. Ainda aqui. Cristina se virou bruscamente, a mão no peito. Senhor Almeida. Desculpe, não o ouvi. Ele estava sem o paletó, as mangas da camisa branca arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. A gravata estava ligeiramente afrouxada. Pela primeira vez, ele parecia menos o bilionário impecável e mais humano. Queria terminar isso antes do fim de semana, ela explicou, gesticulando para os documentos espalhados em sua mesa. Eduardo se aproximou, examinando o trabalho dela. Ficou tão perto que Cristina podia sentir o perfume dele, uma fragrância masculina e cara que fez sua cabeça girar. Está bem feito, ele disse, e havia algo diferente em sua voz.
menos duro, quase suave. Obrigada, Senhor. Os olhos dele encontraram os dela, e dessa vez ele não desviou. Estudou seu rosto com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Por que você não desiste? Ele perguntou de repente. Desculpe. As outras assistentes sempre desistiam. Diziam que eu era impossível, cruel, exigente demais. Por que você continua? Cristina ergueu o queixo, encontrando aquele olhar penetrante. Porque não desisto de desafios. E porque acredito que posso ser boa nisso. Algo passou pelos olhos dele. Admiração? Interesse? Ele deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Você é diferente das outras, ele murmurou. O ar entre eles parecia eletrizado. Cristina não conseguia respirar direito, não conseguia pensar direito. Tudo que existia era aquele homem diante dela e a tensão quase palpável que os envolvia. Eduardo ergueu a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto, mas no último segundo recuou. Vá para casa, Cristina, ele disse, a voz rouca. É tarde. E então se afastou, voltando para seu escritório e fechando a porta atrás de si com mais força do que o necessário. Cristina ficou parada, tremendo. Seu corpo inteiro estava em alerta, cada nervo vibrando. Algo havia acontecido naquele momento, algo que não podia ser desfeito. Ela recolheu suas coisas e saiu, mas durante todo o caminho para casa, tudo o que conseguia pensar era no jeito que ele a olhara, na forma como quase a tocará, no desejo que vira escondido atrás daquela máscara fria. E pela primeira vez, Cristina se perguntou em que tipo de situação estava se metendo. Nos dias seguintes, a tensão entre eles se intensificou. Eduardo parecia oscilar entre a frieza profissional habitual e momentos de uma atenção quase intensa demais. Ele começou a pedir que Cristina ficasse para reuniões, dizendo que precisava de alguém para anotar pontos importantes. Mas ela percebia seus olhos sobre ela constantemente, estudando-a, avaliando-a de formas que não tinham nada a ver com trabalho. Você já trabalhou com planilhas de orçamento antes? Ele perguntou certa tarde, pedindo que ela se aproximasse de seu computador. Cristina se inclinou para ver a tela, e foi quando percebeu quão perto estavam. Seu ombro roçava o dele, podia sentir o calor emanando de seu corpo através da camisa. Sim, senhor. Fiz um curso avançado de Excel. Mostre-me. Ela pegou o mouse, seus dedos roçando os dele no processo. Aquele toque simples enviou uma onda de calor por seu braço. Tentou se concentrar nos números na tela, mas estava hiperconsciente de cada movimento dele, de cada respiração. Aqui, ela disse, apontando para uma coluna. Se reorganizarmos assim, fica mais fácil visualizar as prioridades. Eduardo se inclinou mais perto, supostamente para ver melhor, mas seu rosto ficou a centímetros do dela. Cristina podia sentir o hálito dele em seu pescoço. Inteligente, ele murmurou, e não estava falando sobre as planilhas. Cristina se virou ligeiramente, e se arrependeu imediatamente. Seus rostos estavam perigosamente próximos. Ela podia ver os detalhes que nunca notara antes, pequenas linhas ao redor dos olhos dele, a textura de sua pele, um pequeno corte de barbear no maxilar. Os olhos dele desceram para seus lábios. Por um momento interminável, o tempo pareceu parar. O escritório, a cidade lá fora, tudo desapareceu. Só existiam eles dois e a atração quase magnética que os puxava. Senhor Almeida, ela sussurrou, sem saber se era um protesto ou um convite. O interfone na mesa apitou, quebrando o momento. Senhor Almeida, o conselho está aguardando no sala de reuniões, veio a voz de Márcia. Eduardo se afastou abruptamente, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Vamos, ele disse rispidamente, já se dirigindo à porta. Cristina o seguiu, as pernas tremendo, o coração ainda disparado. A reunião durou 3 horas. Cristina fez anotações mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que Eduardo falava, ela se pegava observando seus lábios, suas mãos, a forma como comandava a sala com tanta facilidade.
E sempre que seus olhos se encontravam acidentalmente, ela via ali o mesmo conflito que sentia. Desejo, hesitação, frustração. Depois da reunião, enquanto organizava os documentos, Cristina ouviu vozes vindas da sala de espera. Reconheceu a voz grave de Eduardo e uma voz feminina que não conhecia. Curiosa, aproximou-se da porta entreaberta. Uma mulher alta, deslumbrante, com um vestido vermelho justíssimo e saltos altíssimos, estava próxima demais de Eduardo. Seus dedos traçavam a lapela do paletó dele, seus lábios curvados em um sorriso sedutor. Faz tempo que não me liga, Eduardo, ela ronronava. Senti sua falta. Algo doloroso atravessou o peito de Cristina. Ciúmes, ardentes, intensos, irracionais. Isabela, já conversamos sobre isso, Eduardo disse, mas sua voz não tinha a dureza habitual. Conversamos, mas sei que você também sente minha falta. Aquela noite na semana passada foi incrível. Cristina se afastou da porta, incapaz de ouvir mais. Sua visão estava embaçada por lágrimas que se recusava a derramar. Que idiota ela havia sido. Pensar que aqueles momentos significavam algo. Eduardo Almeida era um bilionário, um homem do mundo, acostumado a mulheres sofisticadas e experientes. Ela era apenas sua assistente, uma virgem ingênua de 26 anos que não fazia ideia de como jogar aquele jogo. Recolheu suas coisas rapidamente e saiu, não se importando se ainda havia trabalho a fazer. Precisava sair dali antes de desmoronar completamente. Não viu Eduardo aparecer na porta de seu escritório segundos depois, procurando por ela com uma expressão frustrada. Não viu como ele dispensou Isabela friamente, dizendo que não queria mais vê-la. Não viu como ele ficou parado, olhando para a mesa vazia dela, os punhos cerrados. Na segunda-feira, Cristina chegou determinada a manter distância profissional. Nada de olhares prolongados, nada de momentos a sós, nada que pudesse confundir as coisas ainda mais. Mas Eduardo parecia ter outros planos. Cristina, meu escritório. Agora. Ela entrou, mantendo a postura ereta, o rosto neutro. Preciso que me acompanhe em uma viagem de negócios, ele disse sem preâmbulos. 3 dias em São Paulo. Reuniões importantes com investidores internacionais. Senhor, não seria mais apropriado levar alguém mais experiente? Estou levando você, ele disse, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez engolir em seco. É uma ordem, não uma sugestão. Nos dias seguintes, a tensão sexual entre eles se tornou quase insuportável. Eduardo encontrava desculpas para chamá-la a seu escritório, para ficar próximo, para tocar sua mão ao passar documentos. Cristina, por sua vez, decidiu que se ele queria jogar aquele jogo, ela também podia. Começou a usar roupas um pouco mais justas, não indecentes, mas que acentuavam suas curvas. Deixava os cabelos soltos em vez de presos. Aplicava um batom mais marcante. Viu a reação dele. A forma como sua mandíbula se apertava quando ela entrava. Como seus olhos seguiam cada movimento dela. Como ele precisava se recompor antes de falar. Lucas, do departamento financeiro, começou a visitá-la com frequência na hora do almoço. Era jovem, bonito, engraçado. Flertava abertamente com Cristina, fazendo-a rir. Que tal jantar comigo sexta-feira? Ele perguntou certo dia, apoiado em sua mesa. Cristina estava prestes a responder quando a voz de Eduardo trovejou. Lucas, não tem trabalho a fazer. O jovem se endireitou imediatamente. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Quando Lucas saiu apressadamente, Eduardo se virou para Cristina. Meu escritório. Agora. Ela o seguiu, o coração acelerado. Assim que a porta se fechou, ele se virou para ela. O que você pensa que está fazendo? Trabalhando, senhor. A última vez que chequei, conversar com colegas durante o intervalo não era proibido. Aquele garoto estava praticamente comendo você com os olhos. E o que isso tem a ver com você? Ela retrucou, cruzando os braços. Eu não sou sua propriedade. Não. Ele se aproximou,
aquela presença dominante preenchendo o espaço. Então por que está usando essas roupas? Esse batom? Para quem está se arrumando, Cristina? Para mim mesma, ela mentiu, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mentirosa! Ele estava tão perto agora que ela precisou erguer o rosto para encontrar seus olhos. Você sabe exatamente o que está fazendo. Está me provocando. Como você provoca a mim? Ela sussurrou de volta, ousada. Com sua Isabela e outras mulheres que desfilam por aqui. Os olhos dele lampejaram. Com ciúmes? Não tenho motivos para ciúmes, ela disse, tentando soar firme. Você deixou muito claro que não há nada entre nós. Não há. Sua mão subiu, os dedos traçando a linha de seu maxilar. Então por que está tremendo? Cristina não tinha resposta. Porque estava tremendo, cada toque dele enviando ondas de calor por seu corpo. Senhor Almeida. Eduardo, ele corrigiu, a voz rouca. Quando estamos sozinhos, me chame de Eduardo. Eduardo, ela repetiu, e o nome em seus lábios pareceu fazer algo nele. Ele se inclinou mais perto, seus lábios a centímetros dos dela. Você está brincando com fogo, Cristina. Não sabe no que está se metendo. Então me mostre, ela desafiou, surpreendendo a si mesma. Por um momento, ela teve certeza de que ele ia beijá-la. Viu a batalha em seus olhos, o desejo lutando contra a razão. Mas então ele recuou, passando as mãos pelo rosto. Saia, ele disse, a voz tensa. Agora. Por quê? Porque se você ficar mais um segundo, vou fazer algo que ambos vamos nos arrepender. Cristina saiu, o corpo inteiro vibrando de frustração e desejo não correspondido. Mas uma coisa ela sabia, estava cansada de jogar. Cansada da dança, dos quase momentos, da tensão constante. Algo teria que ceder. E seria melhor que fosse logo, porque ela não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar. A viagem para São Paulo mudou tudo. O jato particular da empresa era luxuoso, assentos de couro creme, bar completo, até um pequeno escritório nos fundos. Cristina tentou não parecer impressionada demais, mas era impossível não se maravilhar. Eduardo trabalhou durante todo o voo, e ela aproveitou para revisar os documentos das reuniões. Mas podia sentir os olhares dele sobre ela constantemente. Quando pousaram, uma limusine os esperava. O hotel era de 5 estrelas, todo mármore e ouro, com vista para a Avenida Paulista. Suas coisas já estão no quarto, informou Eduardo no lobby. Descanse hoje. Amanhã cedo começamos as reuniões. Cristina foi para seu quarto, uma suíte espaçosa que era maior que seu apartamento inteiro. Tomou um banho demorado, tentando relaxar a tensão dos últimos dias. Era quase meia-noite quando bateram na porta. Ela abriu e se deparou com Eduardo. Ele havia trocado o terno por calças de alfaiataria e uma camisa preta, o primeiro botão aberto. Segurava uma garrafa de vinho. Não consigo dormir, ele disse simplesmente. Pensei que você também não. Cristina deveria ter fechado a porta. Deveria ter dito que era inapropriado. Mas não fez nenhuma das duas coisas. Entre. Eles se sentaram na varanda do quarto, com vista para a cidade iluminada. Eduardo serviu o vinho, e por um longo momento, apenas beberam em silêncio. Por que você se tornou assistente executiva? Ele perguntou finalmente. Sempre quis trabalhar em uma grande empresa, ela respondeu honestamente. Provar que podia ser mais do que minhas circunstâncias. E está provando, ele disse, olhando para ela. Você é a melhor assistente que já tive. Mesmo quando Lucas flerta comigo, ela provocou. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Especialmente quando Lucas flerta com você. Por quê? Por que me faz querer quebrá-lo ao meio? Ele admitiu, a voz baixa e perigosa. Porque ver qualquer homem olhando para você, tocando você, me deixa louco. O coração de Cristina disparou. Eduardo. Eu sei que não deveria, ele continuou, como se as comportas tivessem se aberto.
Você trabalha para mim. É 24 anos mais jovem. É inocente demais para o tipo de homem que eu sou. Mas não consigo parar de pensar em você. Ela pousou a taça, virando-se para encará-lo completamente. Quem disse que sou tão inocente? Você é virgem, ele disse diretamente. Posso ver em seus olhos, na forma como cora quando fico perto. Cristina não negou. E se eu for? Isso muda alguma coisa. Muda tudo. Ele se levantou, começando a andar pela varanda. Você merece alguém que possa te dar o que precisa. Romance, compromisso, um futuro. E você não pode dar essas coisas. Eu não sei como, ele admitiu, virando-se para ela. Minha esposa me traiu há 10 anos. Me deixou por meu sócio, levou metade da empresa. Desde então, nunca mais me permiti sentir nada por ninguém. Sexo sem compromisso, sem emoção, era tudo que eu permitia. E agora? Agora você, ele disse simplesmente. Você com seu sorriso, sua determinação, sua recusa em desistir. Você quebrou todas as minhas defesas sem nem tentar. Cristina se levantou, aproximando-se dele. Então pare de lutar. Cristina, você não entende, ele segurou seus ombros. Eu não sei se posso ser o que você precisa. Não sei se posso te dar mais do que meu corpo. Então me dê seu corpo, ela disse, colocando as mãos no peito dele. E vamos descobrir o resto juntos. Eduardo gemeu baixo. Se eu te tocar agora, não vou conseguir parar. Não estou pedindo para você parar. Isso quebrou o controle dele. Ele a puxou para um beijo ardente, desesperado, anos de solidão e desejo reprimido explodindo de uma vez. Cristina respondeu com igual intensidade, seus dedos se entrelaçando nos cabelos dele. Eduardo a levantou facilmente, e ela enlaçou as pernas em sua cintura. Ele a carregou para o quarto, deitando-a na cama com uma gentileza que contrastava com a urgência de seus beijos. Última chance, ele murmurou contra seus lábios. Depois disso, você vai ser minha. Já sou sua, ela sussurrou de volta. Ela sussurrou de volta, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e nervosismo. Eduardo começou a desabotoar a blusa dela lentamente, mas parou quando sentiu o corpo dela tremer. Não era de desejo apenas. Havia medo ali também. Cristina, ele disse suavemente, erguendo o rosto dela para encontrar seus olhos. Depois, deitados entrelaçados, ambos respirando pesado, Eduardo puxou-a ainda mais perto. Você me encanta, ele confessou na escuridão, suas defesas completamente baixas. A forma como você se entrega, como confia, como não tem medo de sentir. Você é tão diferente de qualquer mulher que já conheci. É porque te amo, ela disse simplesmente, e sentiu o corpo dele ficar rígido. Cristina. Eu sei que você não está pronto para ouvir isso. Não precisa dizer de volta. Mas preciso que você saiba. Eu te amo, Eduardo. Por isso me entreguei dessa forma. Por isso confio em você. Eduardo não respondeu com palavras. Em vez disso, a beijou com uma profundidade de emoção que dizia tudo o que ele ainda não conseguia verbalizar. Naquela noite, eles fizeram amor mais uma vez, e depois adormeceram entrelaçados, seus corpos encaixando perfeitamente. Mas Eduardo não conseguiu dormir. Ficou acordado horas, observando-a dormir em seus braços, processando a magnitude do que acontecerá. Ela havia se entregado completamente a ele. Corpo, coração, alma. E ele estava apaixonado. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. E isso o aterrorizava mais do que qualquer coisa em sua vida. A manhã seguinte foi estranha. Cristina acordou sozinha, o espaço ao lado dela frio. Seu coração apertou. Vestiu-se rapidamente e saiu, encontrando Eduardo na sala principal da suíte, já vestido com terno, olhando pela janela. Eduardo! Ele se virou, e ela viu a frieza em seus olhos. Aquela frieza que ele não demonstrava desde a noite anterior. Temos reuniões em 1 hora, ele disse formalmente. Vista-se apropriadamente.
É assim que vai ser? Ela perguntou, sentindo lágrimas arderem. Depois de ontem? Ontem foi um erro, ele disse, e cada palavra foi como uma facada. Eu me aproveitei de você, da situação. Não deveria ter acontecido. Você não se aproveitou de nada, ela disse, a voz tremendo. Eu quis. Eu escolhi. Você não sabia o que estava escolhendo, ele se virou completamente para ela. Olha, quando voltarmos, seria melhor você procurar outra posição na empresa. Posso te dar boas referências. Você está me demitindo. A voz dela subiu. Por que dormimos juntos? Estou te liberando, ele corrigiu. Para que você possa encontrar alguém adequado, alguém que possa te dar um futuro. Eu não quero outro alguém. Ela gritou, lágrimas finalmente caindo. Eu quero você. Você não me quer, ele disse duramente. Você quer a fantasia. O bilionário que se apaixona pela assistente. Mas eu não sou esse homem. Eu não me apaixono. Mentiroso, ela se aproximou. Eu senti ontem à noite. Você sentiu algo. Senti tesão, ele disse cruamente. Nada mais. E agora que foi satisfeito, acabou. As palavras foram como um tapa. Cristina recuou, envolvendo os braços ao redor de si mesma. Você é um covarde, ela disse baixinho. Está com tanto medo de sentir algo que prefere me machucar. Machucar a si mesmo. Pense o que quiser, ele pegou sua pasta. Te vejo no lobby em 45 minutos. E pelo amor de Deus, comporte-se profissionalmente. Ele saiu, deixando Cristina sozinha, tremendo de raiva e dor. As reuniões foram tortura. Eduardo era o empresário perfeito, charmoso, incisivo, comandando a sala com facilidade. Mas tratava Cristina como se ela fosse invisível, pedindo documentos sem olhar para ela, dirigindo-se a ela apenas quando absolutamente necessário. Ela manteve a postura profissional, mesmo quando tudo o que queria era gritar, chorar, forçá-lo a admitir o que sentirá na noite anterior. No voo de volta, Eduardo trabalhou sem dizer uma palavra. Cristina olhou pela janela, decidindo o que fazer. Podia aceitar a demissão velada. Podia ir embora com dignidade, tentar esquecer. Ou podia lutar. Cristina nunca desistia de lutas. De volta ao escritório, Cristina decidiu que se Eduardo queria guerra, teria guerra. Ela não aceitou a transferência. Quando Márcia a chamou para discutir novas oportunidades na empresa, Cristina foi clara. Estava satisfeita em sua posição atual. E começou a trabalhar com uma eficiência ainda maior. Antecipava cada necessidade de Eduardo, resolvia problemas antes que ele soubesse que existiam, tornava-se absolutamente indispensável. Ao mesmo tempo, aceitou o convite de Lucas para jantar. Deixou que ele a levasse para almoços elegantes. Ria de suas piadas no corredor, bem onde Eduardo podia ver. Viu a reação dele. A forma como sua mandíbula se apertava. Como seus olhos seguiam cada movimento dela com Lucas. Como ele inventava desculpas para chamar Lucas para reuniões urgentes sempre que o via perto dela. Cristina, preciso desses relatórios refeitos, ele dizia, jogando documentos perfeitamente organizados em sua mesa. Há algum erro específico, senhor? Refaça, ele rosnou, voltando para seu escritório. 2 semanas de tensão crescente depois, tudo explodiu. Era sexta-feira à noite. Lucas apareceu no escritório dela com flores. Para a mulher mais linda do andar executivo, ele sorriu. Cristina aceitou as flores, sorrindo. Você não precisava. Claro que precisava. Então, o jantar hoje. Claro que não, veio a voz trovejante de Eduardo. Ambos se viraram. Eduardo estava na porta de seu escritório, o rosto uma máscara de fúria controlada. Cristina vai trabalhar até tarde. Não vai, Cristina. Na verdade, senhor, eu. Não é uma sugestão, ele cortou. Lucas, pode ir. Agora. Lucas olhou entre os dois, claramente confuso e um pouco assustado. Claro. Te ligo mais tarde, Cris. Quando Lucas saiu,
Eduardo gesticulou para seu escritório. Entre. Cristina entrou, preparada para a batalha. Mas não esperava o que veio a seguir. Assim que a porta se fechou, Eduardo se virou para ela, e a intensidade em seus olhos a fez recuar. O que você está fazendo? Ele perguntou baixinho, perigosamente. Vivendo minha vida, ela respondeu, erguendo o queixo. Como você sugeriu? Com Lucas. Ele deu um passo em direção a ela. Aquele garoto não serve para você. E você serve? Ela retrucou. Não, ele admitiu, mas continuou se aproximando. Mas também não suporto ver você com outro. Então o que você quer, Eduardo? Ela explodiu. Você me afasta, diz que foi um erro. Me trata como se eu não significasse nada. Mas fica furioso quando outro homem me dá atenção. O que você quer? Você, ele gritou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu quero você, Cristina. Toda hora, todo dia. Está me deixando louco. Então por que me afasta? Porque tenho medo, ele finalmente admitiu, passando as mãos pelo cabelo. Tenho medo de não ser suficiente. De te decepcionar. De acabar te machucando. Cristina se aproximou lentamente. E você acha que me afastar não machuca? Ver você todos os dias, lembrar daquela noite, saber o que sentimos e fingir que não existe. Cristina. Eu te amo, ela disse, e as palavras pareceram sugar todo o ar da sala. Eu te amo, Eduardo. E sei que você sente algo por mim também. Ele fechou os olhos, como se estivesse em dor. Eu não sei se sei como amar. Então aprende. Ela tocou o rosto dele. Aprende comigo. Eduardo abriu os olhos, e o que ela viu ali fez seu coração acelerar. Vulnerabilidade, medo, mas também esperança. E se eu estragar tudo? Então a gente conserta, ela disse simplesmente. Juntos. Você tem certeza? Ele segurou os pulsos dela. Porque se começarmos isso, não vai haver volta. Eu não vou conseguir te deixar ir de novo. Eu não quero ser deixada ir, ela sussurrou. Algo se quebrou nele. Eduardo a puxou para um beijo desesperado. Meses de desejo e emoções reprimidas explodindo de uma vez. Minha, ele murmurou contra seus lábios. Sempre fui, ela respondeu. Nos dias seguintes, tudo mudou. Eduardo não tentava mais esconder. Segurava a mão de Cristina no elevador privativo. Roubava beijos quando pensava que ninguém estava olhando. Olhava para ela durante reuniões com uma expressão que deixava claro exatamente o que sentia. As pessoas vão falar, Cristina disse certa manhã, enquanto tomavam café em seu escritório. Deixa falarem. Ele a puxou para seu colo. Você é minha namorada. Que falem o que quiserem. Namorada? Ela sorriu. É oficial. Muito, ele beijou seu pescoço. E eventualmente, esposa. Cristina congelou. Esposa? Eduardo ergueu o rosto. Sério. É cedo demais para falar sobre isso? Não, você realmente quer isso? Casamento. Cristina, eu passei 10 anos evitando qualquer tipo de compromisso. Mas com você, eu quero tudo. Quero acordar ao seu lado todo dia. Quero brigar sobre coisas idiotas e fazer as pazes. Quero construir uma vida juntos. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu também quero isso. Então vai acontecer, ele disse com aquela confiança que a fazia derreter. Talvez não agora, mas vai acontecer. Mas nem tudo era fácil. Eduardo ainda tinha seus momentos de insegurança, dias em que se fechava, quando os fantasmas do passado o assombravam. O que foi? Cristina perguntou certa noite, percebendo seu silêncio. Nada. Eduardo, ela tocou o rosto dele. Não minta para mim. Ele suspirou. Vi Patrícia hoje. Minha ex-esposa. Ela estava no restaurante onde almocei. E ela está grávida. Do terceiro marido. Cristina entendeu imediatamente. Você quer filhos? Eu nunca pensei sobre isso,
ele admitiu. Achei que essa parte da minha vida tinha acabado. Mas vendo você, pensando no nosso futuro, sim, eu quero. Então vamos ter, ela disse simplesmente. Você tem certeza? Você é jovem, tem tempo. Eduardo, pare, ela o interrompeu. Eu quero construir uma família com você. Quando estivermos prontos. O alívio em seu rosto era palpável. Ele a puxou para um abraço apertado. Como você faz isso? Ele murmurou. Como você sempre sabe exatamente o que dizer. Porque te conheço, ela disse. E te amo. Todas as partes de você. Mas o maior teste veio quando os pais de Cristina decidiram visitar. Eles vão me odiar, Eduardo disse, visivelmente nervoso. Eles não vão te odiar. Cristina, eu tenho 50 anos. Sou mais velho que seu pai. Por 3 anos, ela apontou. E eles só se importam que eu seja feliz. O jantar foi interessante. O pai de Cristina, um homem simples e direto, estudou Eduardo com olhos desconfiados durante toda a refeição. Então, Sr. Almeida, ele disse finalmente. Quais são suas intenções com minha filha? Pai! Cristina protestou. Não, está tudo bem, Eduardo disse, endireitando-se. Senhor Silva, eu amo sua filha. Sei que sou mais velho, sei que vem de mundos diferentes. Mas ela é a melhor coisa que já me aconteceu. E vou passar o resto da minha vida fazendo-a feliz. O pai estudou-o por um longo momento, depois acenou. Bom, porque se machucar ela, bilionário ou não, vai ter que lidar comigo. Eduardo sorriu. Entendido, senhor. A mãe de Cristina, mais sutil, puxou-a para a cozinha. Ele realmente te ama, ela disse simplesmente. Posso ver nos olhos dele. Eu sei, mãe. E você o ama. Mais do que imaginei ser possível. Então isso é tudo que importa. 3 meses no relacionamento, Cristina foi chamada ao departamento de RH. Há uma política da empresa, Márcia explicou desconfortável. Sobre relacionamentos entre funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Eu sei, Cristina disse calmamente. E você vai ter que escolher. Ou termina o relacionamento, ou um de vocês terá que deixar a posição. Eduardo sabe disso. Ele está reunido com o conselho agora. Aparentemente, alguns membros estão preocupados com conflitos de interesse. Cristina voltou para sua mesa, o estômago embrulhado. Eduardo não havia mencionado nada sobre isso. Quando ele saiu da reunião, horas depois, estava furioso. Meu escritório, ele disse secamente. Eduardo, Eles querem que você seja transferida. Ele explodiu assim que a porta se fechou. Ou que eu te demita. Dizem que nosso relacionamento é inapropriado e prejudica a imagem da empresa. O que você disse? Disse que eles podem ir para o inferno. Ele rosnou. Essa é minha empresa. Eu construí do zero. Não vão me dizer com quem posso ou não me relacionar. Eduardo, talvez eles tenham razão, ela disse baixinho. As pessoas já falam. Dizem que só consegui manter meu emprego porque estou com você. Que se danem o que as pessoas dizem. Mas me afeta, ela admitiu. Cada olhar, cada sussurro. Eu quero ser respeitada pelo meu trabalho, não ser vista como a amante do chefe. Eduardo parou, realmente olhando para ela. O que você quer fazer? Quero me transferir, ela disse, e viu a dor em seus olhos. Não é sobre nós. É sobre mim. Eu preciso provar que sou boa no que faço, independente de você. Para onde você quer ir? Ouvi falar de uma abertura no departamento de desenvolvimento de projetos. Não seria mais sua subordinada direta. Eduardo estava em conflito. Ela podia ver. Mas finalmente, ele acenou. Se é isso que você quer. É. Mas, ele a puxou para perto. Isso não muda nada entre nós. Você ainda é minha. Sempre, ela prometeu. A transferência aconteceu. E Cristina prosperou.
Livre da pressão de ser a namorada do chefe, ela brilhou. Seus projetos eram inovadores, suas apresentações impressionantes. Mas mantiveram o relacionamento discreto no trabalho. Nada de demonstrações públicas, nada de favoritismo. Eduardo tratava-a profissionalmente durante o dia. Mas à noite, em seu apartamento ou no dele, eles eram apenas Eduardo e Cristina. Amantes, companheiros, melhores amigos. Sinto sua falta no escritório, ele admitiu uma noite. Eu estou no mesmo prédio. Não é a mesma coisa. Não ver você a cada hora, não poder te roubar um beijo quando ninguém está olhando. É melhor assim, ela beijou-o suavemente. Confie em mim. E ele confiava. Talvez pela primeira vez em anos, Eduardo Almeida realmente confiava em alguém. 6 meses depois, Eduardo levou Cristina para um jantar especial. Um restaurante no topo de um arranha-céu, com vista para toda a cidade. Você está nervoso, ela observou, segurando sua mão sobre a mesa. Estou, ele admitiu. Por quê? Em vez de responder, ele se levantou. E então, para choque total de Cristina, se ajoelhou ao lado da mesa. Eduardo. Ela sussurrou, lágrimas já brilhando. Cristina, eu passei 10 anos da minha vida em trevas. Ele começou, a voz emocionada. 10 anos acreditando que nunca mais seria capaz de amar, de confiar, de ser feliz. E então você entrou no meu escritório com seu currículo, sua determinação, e aquele sorriso que ilumina qualquer sala. Ele tirou uma caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel deslumbrante. Você não apenas me mostrou que eu podia amar de novo. Você me ensinou como. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Que confiar não é estupidez. Que amar vale qualquer risco. As lágrimas de Cristina caíam livremente agora. Eu não sou perfeito. Ainda vou ter meus momentos difíceis. Ainda vou errar. Mas prometo que vou tentar todo dia ser o homem que você merece. Que vou te amar com tudo que tenho, pelo resto da minha vida. Ele respirou fundo. Cristina Silva, você me faria a honra de se casar comigo? Sim, ela disse sem hesitar. Sim, sim, sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, depois se levantou e a puxou para um beijo profundo, não se importando que todos no restaurante estivessem aplaudindo. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. Sempre. O casamento foi 6 meses depois. Simples mas elegante, com família e amigos próximos. Cristina estava radiante em um vestido de renda branca. Eduardo, impecável em seu smoking, tinha lágrimas nos olhos quando a viu caminhar em sua direção. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. E você está chorando, ela sorriu. Lágrimas de felicidade, ele admitiu sem vergonha. As palavras do oficiais eram um borrão. Tudo o que existia eram eles dois, prometendo amar, honrar e cuidar um do outro pelo resto de suas vidas. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo foi longo, apaixonado, uma promessa e uma celebração ao mesmo tempo. Na festa, o pai de Cristina fez um brinde. Ao homem que conquistou o coração da minha filha. Eduardo, bem-vindo à família. Eduardo abraçou o sogro. Obrigado. Por tudo. Mais tarde, na pista de dança, com Cristina em seus braços, Eduardo sussurrou, obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. Por ver algo em mim que valia a pena salvar. Por me ensinar a amar de novo. Eduardo, você sempre teve isso em você, ela tocou o rosto dele. Só precisava de alguém para lembrar você. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E você é a minha, ela sorriu. Meu bilionário mal-humorado que virou um marshmallow. Ele riu, aquele som raro e precioso. Só para você. Só para mim, ela concordou, beijando-o novamente. 1 ano depois, Cristina estava em uma reunião importante quando sentiu uma onda de náusea. Correu para o banheiro, e após confirmar suas suspeitas com um teste, saiu com um sorriso enorme. Naquela noite,
ela preparou um jantar especial. Eduardo chegou em casa cansado, mas seu rosto iluminou ao vê-la. O que estamos comemorando? Ele perguntou, vendo a mesa arrumada. Abra, ela disse, entregando uma caixa embrulhada. Dentro estava um minúsculo par de sapatinhos de bebê e um teste de gravidez positivo. Eduardo olhou para os itens, depois para ela, os olhos arregalados. Nós. Vamos ter um bebê, ela confirmou. Ele a pegou nos braços, girando com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um bebê. Vamos ter um bebê. Você está feliz? Feliz? Ele a colocou no chão, as mãos em seu rosto. Cristina, estou além de feliz. Eu estou completo. E ele estava. Pela primeira vez em anos, Eduardo Almeida estava verdadeiramente completo. Tinha uma esposa que amava mais do que a própria vida, um bebê a caminho, e um futuro cheio de possibilidades. A vida não era perfeita. Ainda tinham desafios, ainda brigavam ocasionalmente, ainda precisavam trabalhar em sua relação todos os dias. Mas tinham amor, tinham comprometimento, tinham um ao outro. E no final, era tudo o que precisavam. Papai, olha! Eduardo se virou a tempo de ver sua filha de 4 anos, Isabela, correndo em direção a ele com um desenho nas mãos. O que é isso, princesa? Ele a pegou no colo. Somos nós. Você, eu, mamãe e Miguel. Eduardo olhou para o desenho. 4 figuras de palito, claramente uma família. Está lindo, ele beijou a cabeça dela. Cristina apareceu na varanda, grávida de 6 meses de seu segundo filho, Miguel. Ela estava ainda mais linda que nunca, radiante com a gravidez. Hora do jantar, ela chamou. Eduardo colocou Isabela no chão, observando a menina correr para dentro. Então se aproximou de Cristina, envolvendo-a por trás, as mãos em sua barriga. Como você está se sentindo? Enorme, ela reclamou. E cansada. E com fome. Ele riu. Você está perfeita. Mentiroso, mas ela sorriu. Cristina, ele a girou para encará-lo. Obrigado. Por estar grávida de novo? Tecnicamente foi ideia sua. Não, ele ficou sério. Por tudo. Por me dar uma família. Por me dar amor. Por me dar uma vida que eu nunca pensei que pudesse ter. Eduardo, ela tocou o rosto dele. Você me deu tudo isso também. Eu te amo, ele disse, como dizia todos os dias. Eu também te amo, ela respondeu, como sempre fazia. Dentro da casa, Isabela chamava por eles. Eduardo segurou a mão de Cristina, e juntos entraram para jantar com sua filha. Uma família, um amor, uma vida construída sobre confiança, comprometimento e a coragem de acreditar em segundas chances. Eduardo Almeida, o bilionário que jurara nunca mais amar, que construíra paredes impenetráveis ao redor de seu coração, havia encontrado em uma jovem determinada a chave para derrubá-las todas. E Cristina Silva, a assistente que se recusou a desistir, que viu além da fachada fria para o homem ferido por baixo, ganhou não apenas um marido, mas um companheiro para a vida toda. Juntos, provaram que o amor pode curar as feridas mais profundas. Que nunca é tarde para recomeçar. Que às vezes, a pessoa certa aparece quando menos esperamos. E que quando o amor é real, vale cada obstáculo, cada desafio, cada momento de dúvida. Porque no final, tudo que importa é encontrar alguém que nos faça querer ser melhores. Alguém que nos aceite com todas as nossas falhas. Alguém com quem possamos construir um para sempre. E Eduardo e Cristina haviam encontrado exatamente isso, um no outro. E assim termina a nossa história de O Coração do Bilionário. Que jornada emocionante foi essa, não é mesmo? Acompanhamos Cristina, uma jovem determinada e cheia de vida, conquistar o coração endurecido de Eduardo Almeida, um bilionário amargurado que havia desistido do amor. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu com essa história de amor intensa, de superação, de 2 mundos completamente diferentes se encontrando e criando algo lindo juntos. Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo.
Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias incríveis para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história nova. Temos muitas histórias românticas, emocionantes e apaixonantes esperando por vocês. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora um bom romance. Tenho certeza que ela vai amar conhecer a história de Cristina e Eduardo. E me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa história? Qual foi seu momento favorito? Você torcia para eles ficarem juntos desde o começo? Teve algum momento que te emocionou mais? Quero saber tudo. Sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a criar histórias cada vez melhores para vocês. Se você tem sugestões de temas para as próximas histórias, deixa aqui embaixo também. Estou sempre lendo os comentários e adorando as ideias de vocês. Muito obrigado por acompanhar mais essa história aqui no canal. Nos vemos na próxima com mais romance, emoção e histórias que vão fazer seu coração bater mais forte.